tema para essa manhã. Gostaria de continuar falando sobre foco na visão. Tem sido o tema dessa conferência, o tema dessa Fire. E foi falado aqui, a Naira falou de uma forma muito feliz, muito peculiar, sobre visão. E eu te confesso, Naira, cadê a Naira? Está ainda? Eu te confesso, Naira, que eu iria ministrar sobre isso essa manhã. Sobre quando Pedro tira os olhos de Jesus. Mas aí eu acabei mudando a mensagem. E você vem e prega aquilo que devia ser pregado essa manhã. E agora eu tenho um complemento para essa mensagem, para falarmos sobre o arqueiro. Aí você fala, tá, pastor, mas que papo de louco. Você começa engrandecendo o nome do Senhor, começa tocando um louvor que não tem nada a ver. Você começa falando do que a Naira ministrou, que tu iria falar sobre isso, mas no meio da madrugada a mensagem trocou. E trocou mesmo, meus irmãos. Existe uma agonia na vida de quem prega, na vida de quem ministra. O Senhor é perito em chegar naquilo que tu tinha preparado e fazer assim, virar tudo de ponta cabeça. Estava melhor como estava antes aqui para mim. O Senhor, Ele é perito em trocar. E eu quero ler com vocês um trecho de Isaías 49. Isaías 49, versículo 2 diz que Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão Ele me ajuda a pregar, gente, e Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero falar com vocês essa manhã sobre quem é o arqueiro. Esse texto ele é muito falado sobre flecha, sobre quem é lançado, sobre quem vai, sobre quem vem, sobre quem vai ser usado, qual é a flecha da vez. Mas eu quero me concentrar essa manhã e falar com vocês sobre quem é o arqueiro. Uma vez que estamos todos nós flechas na mão dele, ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo, ele controla tudo e todas as coisas. E se você chegou aqui essa manhã, é porque ele preparou, me ajuda? Ele preparou essa manhã para você, ele preparou essa manhã para mim e para você, para que nós não percamos aquilo que Ele tem reservado para nós. Porém a visão, pastor Maicon, ela não é nossa. A visão é do arqueiro, cara. A visão é do arqueiro. E eu quero trazer nisso com vocês. Quem é o arqueiro? Isaías 46, 10, não precisa abrir. Vai dizer que existe já a intenção na trajetória antes dele enviar a flecha. Você fala, Alan, mas que complexo isso. É, exatamente isso. Antes de você ser flecha, já existia a intenção. Volta aquele trecho para a gente, por favor. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aí você para perguntar, pastor, eu acho que a minha vida é uma coincidência. Eu acho que tudo que está acontecendo comigo nada mais é do que o acaso. Eu acho que eu sou fruto de um acaso. Não, querido. Antes de qualquer coisa, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o seu Deus, que é o arqueiro, que nós vamos falar essa manhã, Ele já tinha desenhado, Ele já tinha planejado, antes mesmo de ser, antes mesmo de existirmos. Então agora a gente entende que não existe uma adaptação de plano. O plano já existia ainda antes de nós nascermos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? A flecha ela não nasce no campo de batalha. Ela nasce na mente do arqueiro primeiro. Deus ele não cria sem um propósito definido. O propósito já existe antes da criação. E o trecho que nós lemos anterior, tudo que Ele tinha pensado, sonhado, Ele vai executar e vai se cumprir. Começa a fazer sentido o que eu estou falando? A vida cristã começa quando entendemos
que nós não dirigimos a nossa própria trajetória. Pastor, e o livre-arbítrio? Então só está dizendo que nós somos um mero fantoche na mão do Todo-Poderoso? Não, querido. Quem é do altar, se não estiver no altar, vai morrer infeliz e incompleto. Quem nasceu para ser flecha, se não for flecha e ser lançado e ficar na aljava o resto da vida, vai morrer infeliz e incompleto. Nós só vamos alcançar a plenitude de vida, nós só vamos alcançar a realização pessoal quando nossa vida estiver alinhada com o centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida, pastor? Você já vai sair daqui entendendo ele essa manhã, amém? Gente, a flecha não nasce no campo de batalha. Você acha mesmo que Deus está esperando você passar por uma luta, por uma dificuldade, para Ele poder intervir na tua vida? Não, querido, ainda antes de você nascer, Ele já era, Ele é e Ele vai continuar sendo, amém? Hebreus 12:2 diz que tendo os olhos fitos em... Os nossos olhos têm que estar em quem, gente? Por quê? Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Se nós pararmos para analisar, então, pastor, eu não tenho saída. Não, você não tem saída. Nós não temos saída, nós não temos mais opção. Por que nós não temos mais opção, pastor? Se eu quero ter uma vida plena, se eu quero ter uma vida reta, se eu quero usufruir tudo que o Senhor tem reservado para mim, eu preciso alinhar a minha vida debaixo da visão que é minha, não, a visão que é dele. Baseado na visão dele, eu caminho na direção dos olhos de para onde o arqueiro está me lançando. Aleluia. Gente, Deus, Ele não improvisa destino. A fé, ela não prevê o caminho. A fé, ela é simplesmente confiar no Senhor. É sobre entender quem é o arqueiro e o que Ele espera de nós. Quero falar com vocês sobre Hebreus 11. Hebreus 11:8. Foi por achismo que Abraão caminhou? Não. Foi por coincidência? Foi por... eu achei interessante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem... Oi. E você quer saber qual é o próximo passo? Se Deus não te responder nos mínimos detalhes aquilo que tu quer, tu fica bem sudinho e chateado com Ele. Se Deus não falar todo o plano, não estou satisfeito, pastor, porque eu vim aqui em busca de resposta. Eu quero resposta, eu quero resposta. Pastor, ora para mim, para Deus dar resposta. Querido, se Deus entregar o plano, pastor Maicon fala uma frase que eu gosto muito, que se Deus entregar para nós o plano todo, sabe o que a gente faz com ele? O que a gente faz, pastor? A gente estraga ele. Deus, Ele não pode nos dizer o caminho, o início, o meio, a jornada, as intempéries, as dificuldades. Sabe por quê? Senão eu e você, ou a gente desiste ou a gente estraga. Mas eu quero lembrar você essa manhã que o fim das coisas é muito melhor do que o início, cara. Essa breve, momentânea tribulação, você fica tranquilo que ela é passageira. E se Ele está deixando você passar por isso, é porque você é capaz de suportar. Porém, por fé, Abraão caminhou. Imagina, pastorzão, o cara chega para a família dele: mulher, levanta, vamos fazer as malas, nós vamos para um lugar. Para onde? Não sei. Para que lugar? Ainda não sei, Deus vai mostrar. Abraão devia, Israel, está ministrando para casais, cara. Experimenta falar para tua mulher: faz as malas, nós vamos se mudar. Para onde? Não sei. Faz esse teste. E aí você vai testar o nível do teu relacionamento com o teu parceiro e com a tua parceira. E esse cara, ele vira para a esposa dele e manda juntar tudo. Nós vamos para um lugar que Deus vai mostrar. Larga a vida para trás, larga toda uma história. O que eu consegui carregar no lombo dos animais é o que vai junto. O que não tem como vai ficar para trás e vira a página. Porque a fé em que o arqueiro, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas, ele tem um lugar melhor para mim, baseado nisso, não no que eu vi, mas no que ele viu.
é para lá que eu quero ir. Você quer ir para lá também? A flecha ela não sabe para onde vai. Aí você fala, então pastor, nós estamos andando tudo sem rumo? Nós estamos andando tudo sem visão? Não, querido, não estamos andando sem rumo, sem visão não. E eu já vou explicar para você por quê. A flecha ela não sabe para onde vai. Você sabe por quê? A flecha nunca viu o alvo. Ela ainda não viu ele, cara. Mas o arqueiro ele já viu. Então se você está com medo de entregar a tua vida para ele e alinhar os teus planos com os planos dele, porque você não sabe o futuro, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe para onde Deus quer te levar, confia na visão do arqueiro. Você, flecha, não precisa ter visto o alvo, mas ele já viu o alvo. Ele conhece o alvo, ele conhece a parada final, ele conhece o ponto final, cara. E você está com medo por quê? Toda visão pertence a quem segura e quem sustenta o arco, não a quem voa. Ai meu Deus, a flecha é quem aparece no impacto, mas ela não decide nada sobre o processo do caminho. A trajetória não é a flecha que decide. Aí você fala, pastor, então eu vou acertar o alvo? Vou. Mas não é sobre você, é sobre quem te lançou. Você vai aparecer lá no final e vai enterrar para dentro de um alvo. Vai. Mas e aí? O que acontece? A honra revela quem? Revela a flecha? Meu Deus, que flecha boa, acertou o alvo. Não, querido. Só é possível acertar o alvo por causa do arqueiro, que é bom pra caramba. E é ele que tem o controle. É nas mãos dele que nós estamos. E aí eu e você ficamos com medo de entregar as nossas vidas e alinhar os nossos planos. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Gente, a flecha ela não sabe para onde vai. Eu quero falar um pouquinho sobre as flechas. Flecha, nós temos algumas partes da flecha que eu quero falar com vocês aqui. Ponta, haste, encaixe e pena. Pastor, culto de domingo de manhã você vai dar aula de flecha para nós? Não. É que talvez você vai se identificar com alguma dessas partes aí. Talvez a minha vida e a sua vai ter alguma coisinha parecida com isso. E daqui a pouco vocês vão entender melhor. A ponta da flecha, ela tem um propósito, que é confronto, rompimento e penetrar alvo. Você sabe o que ela representa no mundo espiritual? A ponta da lança, ela representa uma missão específica, ela representa uma vocação visível, ministérios de avanço, como evangelistas, como discipuladores, como plantadores e enviados missionários. São os caras que estão indo romper e levando uma galera por detrás dele. Aí eu te pergunto, a ponta trabalha sozinha? Não. Aí ela tem 3 papéis. A ponta ela não escolhe onde tocar. O propósito ele não nasce em você. Pastor Michael gosta muito de falar sobre ser a última Coca-Cola do deserto. Não, querido, não é. O propósito ele não nasce em você. Tudo não é feito em torno da flecha, tudo em torno da flecha não é feito por causa da ponta. Você já vai entender, porque a ponta ela não escolhe onde ela vai tocar, ela só é enviada, ela só é lançada, mas a escolha não é dela. O propósito ele não nasce em você. Você sabe onde ele nasce? Ele atravessa barreiras que sozinho você não conseguiria romper. Quem quer impactar como uma ponta, precisa aceitar a direção. Se você não aceitar ser direcionado por alguém, você nunca vai romper. Você nunca vai executar. Se você foi chamado para ser ponta e você acha que você não rompe, aceita ser direcionado por alguém e para de tentar andar sozinho. Para de tentar andar sozinha. A caminhada cristã ela é coletiva, meus irmãos. Eu quero falar sobre a haste. A haste ela tem 3 papéis fundamentais: estabilidade de voo, transferência de energia e alinhamento. Meu Deus. Pastor, a transferência de energia se não tem a haste, ela não recebe energia suficiente para enviar a ponta. Ela só serve para transferir energia e enviar a ponta. Quem perfura não é a haste, quem perfura é a ponta. Mas quem envia energia para a ponta é a haste. E a haste recebe energia de quem? Do arco. Olha a caminhada cristã fazendo isso aqui, querido. E você quer ser desigrejado. Você que está na internet me ouvindo, querido, não tem como andar sozinho.
Mídia, dá uma passada na igreja aqui. Está vendo essa cadeira vazia? Aqui é o seu lugar. Existe um lugar reservado para você que está nos escutando em casa aqui. Você é fruto de oração nossa. Vem ser igreja junto com a gente. Essa não vai ser uma mensagem para você sair daqui pulando num pé só. Essa é uma mensagem de alinhamento, meus irmãos. Alinhamento de visão. Alinhamento de quem nós somos. A haste, ela mantém a ponta e as penas trabalhando juntas. Ela é o eixo que faz todo o conjunto funcionar. A haste, ela não causa impacto. Ela garante que o impacto aconteça corretamente. Aí você fala, pastor, e o que isso tudo tem a ver com o mundo espiritual? Os dons, eles podem até te levar longe, mas o caráter leva constante e firme na direção correta. Não adianta o que aparece, porque muitas das vezes são os dons, sabe? A ponta, ela revela sobre os dons. Muitas das vezes é o que aparece muito. Mas aí, não adianta somente ter dons, se não temos a integridade relacionada, associada a caráter. Não adianta vir aqui revelar CPF e a vida ser uma bagunça. Não adianta pular no pé só, gritar, pastor Ronaldo diz que eu sou mais assembleiano daqui. Não adianta. E lá fora eu ser desonesto nos meus negócios, eu ter amantes, eu ser fraudulento, eu ser mentiroso, ser um adúltero, um promíscuo. Não adianta. Aparece o que aponta, a pontinha que é bonita, mas e o corpo que fala sobre integridade, sobre caminhar em linha reta? Como está a minha vida, como está a tua vida, crente? Ai meu Deus, vamos falar sobre as penas, vamos passar correndo. Penas, sabe para que serve pena da flecha? Estabilizar a trajetória. Talvez a tua vida está passando por muita curvatura. Às vezes a gente precisa somente alinhar as nossas penas. A pena, ela não serve para empurrar a flecha, ela serve apenas para corrigir a flecha. Aí você pergunta, pastor, e o que isso tudo tem a ver com a vida espiritual, com a caminhada espiritual? Sabe o que ela representa? Ela representa doutrina, ensino, discipulado. Talvez você está aqui, você é um foguete, você não é nenhuma flecha, você é um tiro de fuzil de 7,62. Só que você está desgovernado, cara. Você está sem uma trajetória reta. A tua vida faz muita curva. As penas fazem a alusão ao discipulado, ao ensino. Fazem alusão à classe de terça-feira com o pastor Ronaldo às 19h30, onde vocês vão poder aprender e ser discipulados e ensinados a corrigir a trajetória à luz da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu... É o quê? Então vai ser baseado na palavra, no discipulado, que nós vamos receber o ajuste fino da nossa trajetória. Amém? Procura pastor Ronaldo depois, se você precisa desse ajuste. Ela serve para estabilização. Ela faz a flecha girar levemente, e esse giro mantém a trajetória reta. Ela corrige o erro durante a trajetória. A pena, ela não corrige a arrancada, ela corrige durante a trajetória. Você sabe o que eu aprendo com isso? Durante a trajetória nós vamos errar. Sabe, querido, não seja demasiadamente justo, porque senão nós iríamos nos autoconsumir e iríamos se acabar em nada. Só existe um que é perfeito, só existe um que é santo, só existe um que é limpo, que é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, então pastor, você está dizendo que eu vou errar? Em algum momento eu vou vacilar contigo, mano. Em algum momento eu vou vacilar com alguém. Em algum momento somos humanos. Mas aí eu lembro que existe um advogado no céu chamado Jesus Cristo, cara. Que ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, eu estou aqui. E aí a graça encobre a nossa multidão de pecados, e a nossa trajetória é alinhada novamente. Então eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Eu não sei se a sua vida está meio torta. E você fala, pastor, então tem lugar para mim que sou imperfeito? Tem. Talvez o maior imperfeito aqui seja eu.
Ah, gente, pastor, tu é doido de falar que tu é imperfeito? É. Somos pecadores, queridos, isso não é a graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos estar aqui. Ele olhou para mim, ele olhou para nós, a pastor Gustavo, e disse assim: ó, vem, cara, tem lugar na mesa para vocês. É só pela graça dele, meus irmãos. Ah, gente, doido é quem falou que eu sou pastor. Ai, meu pai, Jesus dos crentes. Vamos passar adiante. As penas, elas não são chamativas, mas elas são o que impedem o chamado de se perder no caminho. O knock, vulgo encaixe, pecinha pequena, que não aparece. Aí tu pergunta: pastor, se não aparece, por que tu vai falar dela? Não desprezeis as coisas pequenas. Existe um segredo nos detalhes. Existe um segredo nas coisas pequenas. E quando nós falamos das coisas pequenas, é onde a flecha se conecta com a corda do arco. Não adianta uma ponta afiada, uma haste firme, penas calibradas, se eu não tiver contato com o arco. E essa pequena parte, ela é responsável de manter o contato. E aí você pergunta: tá, pastor, o que isso representa, esse contato? Você sabe o que isso representa na caminhada espiritual, na vida com Deus? Representa a intimidade que nós temos no secreto com o Pai. É um negocinho pequeno que ninguém vai ver, mas que muitos negligenciam. Todo mundo só quer aquilo que é visível. Todo mundo só quer aquilo que aparece, aquilo que perfura, aquilo que corrige, aquilo que é grande. Mas e o que é pequeno? Será que nós estamos preocupados? O encaixe fala sobre intimidade com Deus, representa a vida secreta. Quem não se encaixa não é enviado. Não tem como você ser enviado se você não tiver essa conexão com aquilo que está nas mãos do Todo-Poderoso. Então, se você é flecha e não está sendo enviado, você sabe o que talvez está faltando para mim e para você? Conexão com o Pai, vida de intimidade no secreto. Pastor, que palavra difícil é. Ela é difícil mesmo. Eu estou 2 madrugadas batalhando para não descrever isso. Obrigado, querido. Quem não se encaixa não tem como ser enviado. É a menor parte, mas sem ela a flecha não sai do lugar. Ela mantém alinhamento no disparo. Ela é a primeira a receber tensão. Sabe a força da corda do arco? É ela que recebe todinha sozinha. As tensões da nossa vida, sabe onde nós vamos resolver? Na intimidade com Deus. De joelho no chão, na oração, no jejum, no secreto, na vida de intimidade com Ele, onde ninguém vai ver. As tensões maiores precisam ser solucionadas no secreto. A transferência de energia, toda a potência do arco entra pela flecha através do encaixe. Ela não gera força. O encaixe sozinho não é capaz de produzir força, mas é ele que libera o movimento. Se sua vida está estagnada, querido, se sua vida está meio parada, se sua vida não avança, não vai para frente, está igual a água de poça, vai para o secreto, porque é no secreto que vai liberar o movimento. Não adianta a gente querer movimento aqui em cima se não tem secreto aí embaixo. Não resolve. Ai, meu Deus do céu, eu estou suando aqui, cara, que loucura. O knock, oh meu Deus, o encaixe é o lugar onde o cristão realmente se conecta com Cristo. João 15:5 não precisa abrir. Sem mim vocês nada podem fazer. É um ministério que sem intimidade ele não sai do lugar. Não tem como. A atividade não substitui a conexão. Eu estou falando para crente, para quem serve nessa casa. Talvez você está cheio de cargo, cheio de tarefa, mas está sem conexão com o altar, está sem conexão com o Pai. A atividade não substitui a conexão com Ele. Não tenta trocar. Eu sirvo a Deus. Não, tu está servindo um CNPJ. Tenhamos vida com Deus para poder servir o CNPJ, gente. Isso é alinhamento de visão. Pastor, nós não íamos sair daqui todo feliz, chapado no chequeira, vamos. Mas antes nós precisamos alinhar algumas coisas. Antes de Deus lançar alguém, Ele se conecta profundamente com alguém. É o encaixe.
Conecte-se profundamente com Ele para que Ele possa te lançar. Vamos falar sobre o arco. Vou acelerar. Vou falar de uma forma bem rápida, senão o tempo não vai permitir. Para quem aqui já tirou de arco e flecha em alguma vez na vida, sabe que quanto mais distante você quer lançar, maior precisa ser o arco. Maior o arco, maior a tensão da corda. Maior a tensão da corda, maior tem que ser a flecha. Se você quer alcançar lugares grandes, querido, prepare-se para uma tensão maior. Prepare-se para suportar um peso maior. Prepare-se para uma carga maior. Prepare-se para trabalhar com tudo mais. Dia desse eu falei brincando para um irmão, ele virou e falou assim: pastor, tá uma loucura, né? A vida do senhor tá uma loucura. Eu falei: tá uma loucura, cara. É mudança da casa de recuperação, é jiu-jitsu de segunda-feira. Obrigado, Deus te abençoe, pastora. É jiu-jitsu. Se puder baixar isso aqui também para 16, eu agradeço. Tá tudo uma loucura. Reforma, obra, com os rapazes lá, né, rapaziada, trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas da noite, trabalhando de pau arriado, de pedreiro, de carpinteiro, de pintor. Aí ora por um e sai, vai fazer um gabinete e corre para buscar material. E aí você: pastor, tá difícil. Eu falei: tá difícil não, querido. Nós oramos pela chuva, cara. Vai dar lama. Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Não reclame da lama quando você orou por chuva. Se você está pedindo algo grande para Deus: pastor, eu quero ir para as nações. É mesmo? Eu aviso ou tu avisa, Naldo? Tu quer ir para as nações, jovem? Tu quer ser enviado? Então para de separar a cebola no prato. O cara quer ir para a África e não dobra a roupa de cama. Ai, Jesus. Então esteja preparado, crente. Esteja preparado para as grandes coisas. Tudo é grande, o problema é grande, o gigante é grande, mas a vitória é grande em nome de Jesus. Quanto maior o alvo visto por Deus, maior a atenção permitida por Deus. O arco, ele serve para armazenar energia. Quando o arqueiro puxa o arco, ele acumula energia. Através da corda, ele libera toda essa energia na flecha. O arco, ele não gera impacto, mas ele gera potencial de impacto. Às vezes você está querendo ser flecha. Às vezes você está querendo ser lançado. Às vezes você está querendo ir para as nações. Às vezes você está querendo ir para fazer alguma coisa grande. Mas às vezes o Senhor está te chamando para ser arco. Através da sua empresa, você vai acumular energia para enviar. Para mandar gente para bem longe. Para levar até os confins da terra o evangelho através de missionários, implantadores de igreja. E você pergunta: pastor, eu queria ser missionário, o Senhor me fez empresário. Bem-vindo, arco. Aquilo que o Senhor confiou a você e colocou nas suas mãos é para justamente enviar. Você não vai ser enviado, mas você vai ser usado para enviar. Aí você pensa: então, pastor, eu posso caminhar sozinho? Não, querido, é um conjunto. O arco e a flecha trabalham em conjunto. Mais uma vez, não dá para andar sozinho. A energia, ela não é liberada de qualquer jeito. Ela é canalizada. Força sem direção perde precisão. Não adianta você ser uma potência se você está investindo numa flecha descalibrada. Já viu uns negócios ruins que tem por aí na internet? A galera bota dinheiro com força nos negócios grandes aí, que você fala assim: Jesus, sem direção nenhuma. As tartarugas do Afeganistão estão passando necessidade por causa dos canudinhos plásticos. O nego oferta 15 milhões de dólares naquela ONG. Aí você fala assim: Jesus, eu não sabia nem que tinha tartaruga no Afeganistão. Nós estamos com resgate de vidas ajudando a cuidar de gente, cara. Precisando que você, arco, empurra nós para cima. Nós estamos dentro do presídio, empurra nós para cima. Nós queremos montar uma escola, empurra, arco. Usa a força que você tem para empurrar uma flecha que está indo para um lugar assertivo.
para uma flecha que está afinada. Para de botar energia naquilo que está com o caminho torto. Ô gente, não precisa ser muito inteligente para perceber o que está acontecendo aí fora. Existe muita gente usando isso aqui para extorquir pessoas, cara. Se você, Arco, está a fim de investir numa flecha séria, dá uma olhadinha no nosso Instagram. Vem cá caminhar com a gente de perto. Vai ser um prazer conversar contigo sobre as necessidades e a realidade. E você vai ter o privilégio, cara, de investir num lugar sério. Nós vamos ter uma escola. Nós somos a igreja da cidade de Tijucas. Os nossos filhos não vão ser doutrinados por uma ideologia satânica. Por quê? Os arcos vão se posicionar essa manhã para lançar as flechas mais longe. Eu quero falar sobre o ponto de conexão. O ponto de conexão. O ponto de conexão é o lugar na corda que se conecta com a flecha. É um lugarzinho pequeno. E esse lugarzinho pequenininho na corda, se ele for alterado ou descalibrado, perde-se consistência no disparo. O posicionamento dele tem que ser correto. E ele faz uma transferência exata da energia que a corda passa para ele. Aí você fala, pastor, que papo de maluco é esse? Você sabe o que significa isso no mundo espiritual? Eu viajei essa madrugada, cara. Eu não sei se foi a febre, se foi o Espírito Santo falando comigo, eu não sei, mas eu viajei, cara, eu viajei legal essa madrugada. Esse ponto de conexão, ele me arremeteu a um alinhamento com a vontade de Deus. Esse ponto de conexão, ele não escolhe a tensão que ele vai soltar. Ele simplesmente transfere a tensão da corda para a flecha. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito. E aí você para e fala assim, pastor, mas é tão pequeno isso. Eu queria estar igual a pastora Fran, pulando com aquele tênis branco dela, bonito lá em cima, para todo mundo ver eu assim, cabelos ao vento, coisa mais linda. Igual o pastor Douglas, que faz a oferta e o dízimo de um jeito tão descontraído. Eu não queria limpar banheiro. Eu não queria arrumar cadeira. Arrumar cadeira aqui numa quinta-feira de manhã. Tem nem ninguém aqui quinta-feira de manhã. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Querido, a medida que foi soltada em cima de você, que foi tensionada sobre você, apenas execute. A minha Bíblia e a sua vai dizer que tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça segundo o quê? Segundo as minhas forças. Então você está reclamando de vir arrumar uma cadeira, reclamando de vir varrer um chão. Jesus, não, pastor, eu queria microfone. Você quer microfone? A gente arruma lá na Dadson para você trabalhar lá vendendo microfone. Lá tem um monte. Manda teu currículo para lá tem um monte. Paulo depois vai brigar comigo. Pessoal, esse ponto de conexão fala sobre o alinhamento com a vontade de Deus. O ponto de conexão na corda, ele não escolhe a força na qual ele vai disparar. Ele não escolhe a direção para onde vai ser disparado. Ele não escolhe a flecha. Ele não escolhe o alvo. Ele não escolhe absolutamente nada. A única coisa que ele faz é executar. E quando ele executa, o movimento acontece. Você sabe por que isso tudo aqui está acontecendo? Porque teve gente que veio arrumar cadeira, porque teve gente que não apareceu e limpou o chão, porque teve gente que não apareceu e ensaiou, porque teve gente que não apareceu em momento nenhum e se preparou. Tem um monte de gente naquela cabine lá em cima que vocês não veem, mas que essa transmissão está acontecendo por causa deles. Tem um monte de gente trabalhando no Kids que vocês não veem, mas estão cuidando dos nossos filhos. Por quê? Alinharam aquilo que é para fazer, eu vou fazer mediante as minhas forças. E estão fluindo. E aí, baseado nisso, o movimento pode acontecer. Amém? A corda, para acabar de falar sobre o arco, ela transmite a força impulsionada para a flecha. Ela libera a energia acumulada. Sem a corda, a madeira que é tão resistente é só um pedaço de pau. Tira a corda do arco. Para que serve um arco? Vira um cajado, um pedaço de pau, lenha para queimar no fogão, costela no fogo do chão. Estou aceitando o convite, hein?
Aí já tem uma parte. Gente, a corda, você sabe o que a corda representa no mundo espiritual? A ação do Espírito Santo. Pastor, que maluquice é essa? Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A estrutura prepara, mas quem envia é o Espírito Santo. Não adianta você ser forte, não adianta você ter potência, você ter um currículo invejável, mas se o Espírito Santo não te enviar, você não vai para lugar nenhum. A minha vida e a sua não vai para lugar nenhum. Tira a corda, deixa só a flecha e o arco, e a madeira e os demais. Se você tirar a corda dessa equação, que é quem realmente dá a atenção certa, quem dá a atenção exata para a distância que você deve chegar, aonde você deve chegar, é a corda. Então, querido, experimenta ter uma experiência com o Espírito Santo. Experimenta lançar a tua flecha nas mãos dele, e você vai ver onde ele vai te lançar. Não vai ser nem 1 metro a mais, nem 1 metro a menos. Vai ser a medida desenhada por Deus. Porque antes de você ter sido gerado no ventre da tua mãe, ele já tinha te escolhido. Nós somos eleitos nele. Então a minha vida não é um acaso. Ele sabe exatamente para onde eu tenho que ir, quando eu tenho que ir e a que velocidade eu devo ir. E aí nós estamos com medo. Gente, o arco ele não aparece no alvo, mas todo alvo acertado prova que o arco existe. Ai, meu Deus do céu. Aí você fala: pastor, você está falando de corda. Você sabe qual é o grande movimento da corda? Puxar para trás. Puxar para trás. Quem aqui já teve a impressão que a vida está andando para trás? Eu vim para Jesus e começou a dar errado as coisas, pastor. Eu estou andando para trás. Sabe o que acontece com ser puxado para trás? Puxar para trás não é rejeição. O arqueiro ele nunca puxa sem ter para onde lançar. Se o arqueiro está puxando a corda e você está sendo puxado para trás, é porque ele já viu o alvo, é porque ele sabe exatamente para onde vai te enviar. Ele não puxa a corda à toa. Se houve tensão, houve visão antes. Então confie na visão do arqueiro, porque a visão ela não é nossa. E a pressão ela é proporcional ao alcance. Está pressionado, está difícil, está doendo, está apertado, está complicado. É porque o lugar é longe, porque a distância que o alvo vai chegar é longe. Para chegar até esse alvo é longe. Lembre-se, o tamanho da pressão suportada é o tamanho da viagem, é o tamanho da vitória, é o tamanho do destino, é o tamanho do lugar de chegada. Então, se a pressão está grande, querido, fique tranquila. O arqueiro, se ele está te puxando para trás, é porque ele já viu o resultado final primeiro. Aljava, três coisas que nós vemos na mão do arqueiro: o arco, a flecha e a aljava. Pastor, que coisa de louco é essa? Você sabe o que significa aljava? É a mochilinha que fica nas costas, para aqui, puxar a flecha e lançar. Se você está escondido, se você flecha está se sentindo escondido nesse momento, eu quero dizer uma coisa para você: não existe lugar mais seguro do que dentro da aljava. Se o Senhor está te escondendo, o Senhor primeiro ele te esconde para te tratar, para depois você aparecer e ser lançado. Se o Senhor está te escondendo nesse momento e você está se sentindo rejeitado, não se sinta rejeitado, porque esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Esse é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Linha de combate. O projétil está vindo de frente. Onde que vai alcançar? O peito do arqueiro primeiro. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Querido, vai vir tudo nele primeiro, de peitão aberto, e você está escondido à sombra, guardadinho, querido. Então descansa no Senhor. Não é rejeição, não é abandono. Você sabe o que é isso? É cuidado. É o Todo-Poderoso dizendo: eu te amo tanto que eu vou te preservar por um tempo, para essas feridas suas serem saradas. A flecha já tem ponta, penas e encaixe. A aljava serve para guardar as flechas que já estão
Se você está sendo guardado é porque você já está pronto. Talvez não chegou o tempo do envio. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do... Existe um tempo determinado. Então vamos confiar na visão do arqueiro. A estrutura principal, o corpo da aljava, fala sobre proteção, sobre manter uma posição. Ela protege quem carrega. As flechas, elas ficam de ponta para baixo. Vocês repararam? Que a flecha fica de ponta para baixo dentro da aljava. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? O que tem de espiritual nisso? Você sabe o que tem de espiritual nisso? Quando você vai ser lançado, você fica com a ponta para frente. E quando você está guardado, sua pontinha está para baixo. Às vezes aquilo que você quer, o que a flecha mais quer? Ela quer ser lançada. Ela quer ser atirada. Mas para ser atirada, ela não pode ficar de ponta cabeça. A posição de estar guardado é de ponta cabeça. Então talvez a sua vida, a trajetória, a tua caminhada com Cristo parece que está de ponta cabeça. Você tem a impressão de que, cara, eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu não tenho fluído nos meus dons e talentos. Está tudo de cabeça para baixo. O lugar da proteção não é para ser entendido. É apenas um lugar de permanência. Fique. Apenas fique e confie nas mãos do arqueiro. Existe um paralelo espiritual que representa uma segurança espiritual. Fala sobre comunhão, fala sobre Salmos 92, 13, plantados na casa do Senhor, eles florescerão. Atos 2, 42, ele fala sobre perseveravam na comunhão. Deus, ele forma dentro da aljava comunhão. As flechas ficam tudo juntinha, sabe? Fica tudo juntinho. E está todo mundo de ponta cabeça, juntinho. Você acha que é só você que está com a vida de perna pro ar? Você acha mesmo que é só a tua casa que está de ponta cabeça? Também tá. Não vou pedir para levantar a mão não, mas tem a galera aqui. E aí a gente fica em comunhão juntinho, orando um pelos outros, cara. E um conforta o outro consola o outro, aguardando o dia e a hora de sermos lançados. O fundo da aljava fala sobre a absorção do peso. Ela evita que as flechas furem. Fala sobre sustento da carga. Às vezes você não vai ser flecha, às vezes você vai ser o fundo da aljava. Você sabe o que significa ser o fundo da aljava? Você vai ter que suportar aqueles irmãos que estão de ponta cabeça, com a ponta afiada, tentando te espetar, mas você vai suportar ele, cara. O teu chamado às vezes é só para suportar esse crente, porque o tempo de permanência dentro da aljava vai passar. A hora que ele estiver pronto, ele vai ser lançado. E a hora que ele alcançar o alvo, se você não tivesse suportado ele aqui, essa flecha teria se perdido. Está vendo que não é todo ministério que precisa aparecer? Está vendo que não é todo chamado que é de cima do altar, é discipulado, é aí embaixo, é olho no olho, é o tratamento pastoral. Mas eu não sou pastor. Você é pastor dentro da tua casa, você é pastor dentro do prédio onde você mora, você é pastor dentro da empresa onde você trabalha. Pastoreie as pessoas ao teu redor, cuide delas. Ai, gente, é sobre cuidado. A alça da aljava permite carregar o peso continuamente, distribui a carga no corpo, mantém a mobilidade do arqueiro. Um paralelo espiritual à alça, ministério de intercessão. Às quartas-feiras, às 19h30, você é o nosso convidado. Você sabe como é possível suportar o peso das flechas? Todas as flechas afiadas querendo escapar e estourar o fundo e ir embora e se perder. É quando o arqueiro coloca ela no ombro e as alças da intercessão, o joelho no chão, orando para que nenhuma flecha se perca e para que o tempo de amadurecimento, para que o tempo onde as flechas sejam prontas para ser lançadas aconteça. E enquanto isso não acontecer, existem joelhos dobrados clamando: Senhor, tem misericórdia, para que nenhuma flecha se perca. Ai, meu Deus. Êxodo 17:12, Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. Esse sustento é na base da oração, querido. É um paralelo entre o fundo e as alças, é o que sustenta. E aqui dentro existem homens e mulheres que vão orar por você. E quando eu falo que estamos todos dentro da mesma aljava,
que ainda talvez uns já foram lançados, outros ainda não, alguns vão ser lançados. O tempo de preparação e de cuidado, ele é válido para todos nós. Então nós devemos suportar uns aos outros. E quando eu digo suportar, não é virar para a Aninha e falar assim: ó, eu te tolero, Ana. Não, é dizer: Ana, na tua dificuldade eu vou orar por você. Não é eu te suporto de tolerância. Não, querido, é suporte de suportar o peso e dividir a carga. É quase que muleta, sabe? Onde o meu irmão vai poder apoiar em mim, e eu vou dividir o peso dele e vou carregar ele comigo. Amém? Vocês estão tão quietinhos. E o reino anda sobre ombros que ninguém vê. A aljava, eu tenho umas observações importantes sobre ela. A flecha, ela não vê o caminho enquanto está guardada na aljava. O arqueiro é que decide qual vai ser a flecha que vai ser tirada de dentro da aljava. A aljava, ela fica nas costas do arqueiro, que é um lugar protegido. Permanecer guardado também é parte do propósito. Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado. Há pessoas que Deus vai enviar, há pessoas que Deus preserva, há pessoas que Deus usa para proteger até serem enviados. A aljava não aparece no impacto. Lembra da ponta da flecha? Quando a ponta da flecha toca o alvo, a aljava ela não aparece, mas ela garante que o impacto aconteça. Se a aljava não estiver lá, não tem como ter impacto, porque não tem flecha. Você consegue entender como que trabalhamos em conjunto, e que não dá para caminhar sozinho, que não dá para ser desigrejado. Queridos, vamos jogar por terra essa mentira satânica, demoníaca, em nome de Jesus. Não tem como caminharmos sozinhos. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que? Não pelo que? E você quer ver tudo? Você quer que o Senhor revele tudo? Aí tem alguns profetas aqui na casa. Pastor, ora por mim para ver se Deus mostra alguma coisa. Teve um dia que eu vou confessar um pecado para vocês aqui. Eu revelei um negócio para uma irmã. Ela virou: pastor, revela aí. Eu falei: eu vou revelar, querido. Nós vamos tudo morrer, e se tiver salvo nós vamos para o céu, se não tiver nós vamos para o inferno. Quer mais uma revelação? Eu revelo para a senhora. Se quiser a gente continua. Eu não sei porque ela não quis continuar a conversar comigo, mas não foi aqui não, tá? Foi nos Estados Unidos. Jamais que eu ia fazer uma indelicadeza dessa com vocês, né? Eu não entendi essa risada aí, não foi sincera ela, vocês viram? Gente, 2 Coríntios 5:7 fala sobre nós andamos por fé e não pelo que nós vemos, cara. E quando fala de fé, o voo da flecha, ele é baseado na fé. A flecha, ela não tem controle de absolutamente nada. Vocês têm noção de que a flecha, a partir do momento que ela foi puxada para trás e foi lançada, ela não tem o controle de absolutamente nada. E aí que entra uma palavrinha de 2 letrinhas chamada fé. E a fé, ela nos arremete a 100% da visão do arqueiro. Eu tenho que ter extrema confiança de quem me escolheu, de quem me pegou, de quem me lançou e para onde Ele está me enviando. E aí eu descubro que eu não controlo nada, pastores. E aí eu descubro que eu não tenho controle de absolutamente nada. E o voo, a fé na visão do arqueiro, cara. E aí você quer ter resposta para tudo. Eu quero convidar você essa manhã para experimentar esse lugar de fé, esse lugar de onde eu não escolho mais, porque até agora todas as minhas escolhas e as minhas decisões só me levaram a lugares difíceis. Agora eu quero confiar naquele que me escolheu, naquele que me enviou e naquele que já viu o alvo. Você gostaria de fazer isso essa manhã? 2 Coríntios 5:7. Romanos 5:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até o que está acontecendo de ruim na tua vida
está cooperando para aquilo que o Senhor tem reservado. Então não é um acaso. Eu tenho algumas observações para falar sobre o voo e a visão do arqueiro. O vento, ele não altera a decisão divina. Circunstâncias não alteram a trajetória. A flecha não negocia com o vento. E quem confia na mão de quem enviou, não teme o caminho. Ah, gente, temer por quê? Não tem por que temer, gente. Gálatas 2:20. O alvo, a visão do arqueiro que se cumpre. Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Pastor, que palavra de doido, está falando da visão do arqueiro sobre alvo. Se eu peguei a minha vida e fiz assim para ele: Senhor, toma conta, está nas tuas mãos, eu já não escolho mais para onde vou, eu já não escolho mais o que faço, eu já não escolho mais o que quero. Você sabe por quê, cara? Porque já não sou mais eu que vivo, agora é Ele que vive em mim. Não é mais sobre a minha carreira, não é mais sobre minha profissão, minha vida, não é sobre mais nada. É sobre fazer aquilo que Ele chamou para fazer. É sobre fazer exatamente aquilo que Ele chamou para ser feito. E nós temos a confiança plena e total de que é Ele que cuida de todos os detalhes. E de que eu não preciso me preocupar com absolutamente mais nada. Porque é Ele que me escolhe. É Ele que me estica. É Ele que me lança. E é Ele que já viu o alvo. Eu vou temer por quê? Eu preciso ter fé de que Ele sabe aquilo que eu não sei. Ele conhece aquilo que eu não conheço. A minha vida já não sou mais eu que vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Ah, meu Deus. Então, o alvo, Cristo é o centro. Já não é mais sobre a flecha, não é mais sobre o arco, não é mais sobre a corda, não é sobre a aljava. É sobre Cristo, é sobre Ele que está me lançando. O sucesso da flecha, sabe qual é? É quando ela para de aparecer, quando ela crava para dentro do alvo. E você sabe o que a flecha faz? Ela revela o arqueiro, quando a flecha acerta o alvo. A flecha, quando acerta o alvo, não traz glória para si. Ela revela quão bom e grandioso é o arqueiro que a enviou. E essa flecha desaparece para dentro do alvo. Ninguém fala, você já viu os Jogos Olímpicos? Ah, que flecha, pá! Meu Deus, que flecha top, né? Não, cara, olha lá que arqueiro top. É o arqueiro que é top, flecha, para de se achar. Nós não somos nada não. O centro do alvo não exalta a flecha, revela o arqueiro. Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. João 3:30 fala que convém que Ele cresça e eu diminua. Aí você chegou aqui talvez achando que você é o grande, o bom, o importante. Ou talvez o contrário, o menor, o desprezado, o esquecido, o abandonado. Existem esses dois extremos. E aqui nós falamos sobre todo tipo de flecha e todo tipo de equipamento. Existe uma máxima que eu gosto muito, que a felicidade nossa completa, ela está relacionada a executarmos aquilo que nós somos chamados para fazer. Não tem como a flecha querer ser arco, não tem como o arco querer ser ponta de flecha, não tem como a corda querer ser aljava, a aljava querer ser haste de flecha, não tem como. Cada um foi chamado por um propósito, cara. Cada um foi chamado por um ministério. Cada um foi chamado por uma coisa. Talvez você foi chamado para orar por pessoas no secreto. Talvez você foi chamado para orar por pessoas aqui de cima desse altar. Talvez você foi chamado ou chamada para discipular pessoas. E não, eu quero ser guitarrista. Você vai ser se você estudar muito, você vai ser um guitarrista meia boca, mas não vai ser feliz, porque você não está executando aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E aí a gente vê dentro das igrejas pessoas frustradas e cansadas, porque estão brigando para executar uma tarefa que não foram chamados para fazer. Se você é flecha, seja flecha.
Se você é aljava, seja aljava. Se você é fundo de aljava, seja fundo. Mas seja o melhor fundo de aljava da face da terra. Não tenta ser ponta de flecha. Já pensou uma aljava? Vou tacar a mochila no cara para matar. Não vai matar, querido, vai passar vergonha. Se você é aljava, não tenta ser flecha. Pastor, então você está dizendo que eu posso talvez estar executando a atividade errada? Sim. Existe uma diferença de dons e talentos e de vontade. Não, tem um monte de gente que tem vontade de cantar no louvor, mas dom e talento não tem nenhum. Vai orar, querido. Não, mas eu quero cantar. Não, Jesus, vai para essa taquara. Não vou fazer. Gente, para. Você vai morrer infeliz. Eu conheço uns que refinanciaram o carro para gravar até CD. Tem uma pilha de CD em casa empacada que nem para vender não serve, nem para jogar na praia não presta. Querido, vocês concordam que vai morrer infeliz uma pessoa dessa? E às vezes o Senhor te chamou para ser um discipulador. Às vezes o Senhor te chamou para dar um abraço numa pessoa lá naquela porta. E você está brigando por um microfone. E você às vezes foi chamado para segurar uma máquina fotográfica. Às vezes respondeu uma mensagem de um irmão que aceitou Jesus através da live. E ninguém vai te ver. E ninguém vai te ver. Dá a mochila aí, dá. E aí você entra num lugar de frustração, de tristeza, se sente incapacitado, se sente o rejeitado, se sente o patinho feio porque ninguém me dá a oportunidade. Às vezes é só você que não viu que esse não é o seu lugar. Às vezes a oportunidade não chegou também porque o Senhor está te guardando na aljava. Precisamos entender no Senhor se é questão de momento ou execução de atividade errada. E aí eu pergunto para você essa manhã: quem sou eu? Quem sou eu dentro desse contexto inteiro? Aos olhos do arqueiro, o arqueiro está doidinho para me lançar, e eu quero ficar guardado na aljava. O arqueiro está doidinho para te lançar. Você está pronta, flecha. Você está pronto. Mas você chegou ferido de outros lugares e está aí se escondendo no meio das cadeiras. E não quer mais ser lançado porque outras flechas te machucaram. E aí você esconde o seu dom, esconde o seu talento. Para de servir. Você sabe que é com você que eu estou falando. Você sabe que o Senhor já te escolheu. Ele já te chamou, Ele já te capacitou. Você está pronto, está pronta. Mas você está se escondendo atrás das fileiras para não ser usada e não está se colocando à disposição do arqueiro. Está doidinho para fugir pelo fundo da aljava. Essa flecha está doidinha para aqui, ó, para ir embora. Mas eu tenho uma notícia para você: o Senhor está doidinho para te usar. O Senhor está doidinho para te lançar. Ai, Deus, hoje talvez você chegou aqui cansado porque Deus não te usa. Talvez você está tentando viver um chamado que não é o seu. Tem flecha querendo ser arco, arco querendo ser flecha. Gente que Deus não chamou para, gente que Deus chamou para ser guardado e está tentando aparecer. Gente que Deus chamou para aparecer e está tentando se guardar, se esconder. Ai, que utopia, que loucura. O peso não está na obra, querido. A obra do Senhor, ela não é pesada. O peso está em ocupar a posição errada. E brigar por estar em uma posição errada, aí se torna um peso, se torna um fardo. 1 Coríntios 12, 18. Deus colocou cada um no corpo como Ele quis. Existe um chamado individual para cada um de nós. Quando você tenta ocupar outro lugar, você não só se desgasta, mas você se perde. Hoje é dia de foco na visão. Hoje não é dia de você pedir para Deus um novo ministério, não. Hoje é dia de voltar para executar a função correta que o Senhor já te escolheu para fazer. Não é sobre fazer muito, cara. Talvez você vai ser o encaixe da flecha, mas seja o melhor encaixe do planeta. Talvez Deus te chamou para ser a ponta, seja a melhor ponta, fundo, alça. Pega aí aquilo que encaixar para você.
Talvez você foi feito para sustentar e quis correr. Talvez você foi feito para correr e quis se esconder. Talvez você foi feito para cuidar e tentou competir. Mas o reino só funciona quando cada parte aceita a mão do arqueiro. Se você sente que está fora do seu lugar e que precisa ser reposicionado por Deus, não é sobre uma posição, é sobre alinhamento com a visão do arqueiro. Louvor, por favor. Fique de pé, por gentileza.